dia. Bom dia. Sexta-feira, 1º de outubro, começa mais uma edição do Jornal Visual. BlackBerry, o uso exagerado de celulares pode causar dependência. Hoje é dia de ficar por dentro do que acontece no mundo. O Jornal Visual está começando. O único em rede nacional que você assiste em Libras. E olha só, a dependência exagerada de alguns usuários em relação a celulares que têm várias funções, inclusive acesso à internet, já é muito comum na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Japão. Aqui no Brasil, ainda é cedo para afirmar que esse vício, chamado de crackberry, atinja muitos usuários. Mas especialistas alertam. O uso descontrolado desses aparelhos pode trazer sérios problemas à saúde. O mundo na palma da mão. Computador e telefone num só aparelho. Quem tem um desses sabe o quanto é difícil resistir. Marcelo comprou um há pouco mais de 7 meses. Desde então, a rotina dele mudou. Passei a estar conectado em locais que eu não estaria antes, por exemplo, no elevador, numa fila, esperando algum amigo no restaurante, situações onde eu não transportaria o laptop. Criados para otimizar o tempo, os celulares de última geração caíram no gosto dos aficionados por tecnologia e praticidade. O problema é quando tudo isso vira vício. Principalmente em mesa, quando estão os amigos reunidos e você dá um pouco mais de atenção no telefone, ou divagando na internet, ou conversando com outro amigo que está distante, o pessoal que está presente às vezes chama a atenção, reclama ou faz uma piadinha. Aos poucos, o brasileiro começa a repetir o que já acontece em outros países desenvolvidos. Troca o convívio social em bares, restaurantes e até mesmo escritórios pela vida na internet. Por serem caros aqui no Brasil, esses aparelhos ainda não são utilizados por muita gente. Mas em apenas um ano, as vendas cresceram quase 70%. O que muitos não sabem é que o uso exagerado pode isolar cada vez mais as pessoas. Elas passam a ter mais amigos virtuais do que reais, então elas passam a viver muito mais situações virtuais do que situações reais. Essa dependência eletrônica já é chamada de crackberry, uma referência à droga que vicia rapidamente e ao nome de um dos aparelhos mais vendidos no mundo. Com o tempo, alerta esse psiquiatra, isso pode se tornar muito mais perigoso do que o isolamento. Você perde o contato visual, o contato carnal mesmo, olho no olho, com amigos, com pessoas. Isso só possibilita mesmo a solidão. Cai o número de jovens gestantes no Brasil, mas apesar da redução, ainda há muito o que fazer para evitar que meninas assumam responsabilidades para as quais não estão preparadas. Milhões de crianças nascem todos os anos de mães com idade entre 15 e 19 anos só na América Latina. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 15 anos é a idade média em que as mulheres engravidam. Aos 14 anos, depois de muitas brigas com os pais, Luciana Ferreira fugiu com o namorado. Apaixonada, pensou que tudo seria como havia planejado. Era muito moleca naquele tempo ali. Eu não sei nem por que eu fugi com ele, não sei nem por que eu se juntei com ele. Foi loucura mesmo, porque quando eu entrei no ônibus, estava no meio da estrada, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Pouco tempo depois, sem saber o que viria pela frente, já estava grávida e se viu sozinha, abandonada pelo então companheiro, sem saber como cuidar de um bebê. Ao invés de eu me envolver nova, eu deveria ter estudado, porque talvez eu deveria ter um futuro melhor, ao invés de ter casado cedo, ter filho cedo. Uma gravidez na adolescência gera impacto físico, emocional, familiar e social. Um estudo da Organização das Nações Unidas mostra que 1/3 dessas gestações em todo o mundo não são planejadas. Não foi o caso da dona de casa Luciene Josefa, que engravidou aos 17 anos. Ela teve 2 filhos, um deles deficiente. Luciene conta que foi escolha dela engravidar, mas as consequências nunca imaginou. Depois que nasce é que a gente vê, as dificuldades é um pouco difícil, para quem
tá com 17 anos, né? No Brasil, o número de partos de adolescentes realizados pelo Sistema Único de Saúde diminuiu 34,6% entre 2000 e 2009. E essa redução, de acordo com o governo, pode ter ocorrido por causa das campanhas destinadas aos adolescentes e pela ampliação do acesso ao planejamento familiar. Tem muita informação, eu acho que os erros são cometidos mesmo porque é descuido, né? Porque informação hoje está em todo lugar. Veja as notícias do mundo. Uma onda de protestos contra os cortes nos gastos públicos atinge 14 países da Europa. Em Bruxelas, na Bélgica, sede da União Europeia, 100 mil pessoas de vários países marcharam contra as medidas para equilibrar as contas públicas. Na Espanha, houve greve geral na quarta-feira, a primeira em 8 anos. Em Barcelona, jovens anarquistas atacaram a polícia. Uma em cada 5 plantas do planeta está ameaçada de extinção, adverte uma pesquisa do Jardim Botânico e do Museu de História Natural de Londres e da União Internacional de Preservação da Natureza. O desmatamento, o avanço da agricultura e das pastagens para animais, a indústria de madeira e o crescimento econômico põem em risco mais de 22% das 380 espécies de plantas catalogadas. O documento será encaminhado à reunião da ONU dedicada à biodiversidade, que acontece em outubro em Nagoya, no Japão. Abandonar, bagunçar, calar, combater. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Abandonar, bagunçar, calar e combater. As casas imperiais abrigavam a família real brasileira. Hoje se transformaram em museus que contam um pouco da nossa história. Uma delas é o Paço de São Cristóvão, onde nasceu Dom Pedro II. O Palácio de São Cristóvão fica na Quinta da Boa Vista, lugar mesmo de aprazível beleza, com um grande lago e vastos jardins. Era a residência da família imperial entre 1809 e 1889. As 3 gerações reais moraram aqui. Gravuras retratam o período de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vários artistas trabalharam na obra, como o brasileiro Manuel da Costa e o italiano Mário Bragaldi, que pintou o teto do Salão do Trono. O palácio sofreu modificações durante esse período e reformas para abrigar toda a corte. Inicialmente o prédio não era como ele é hoje. Hoje o palácio virou o Museu Imperial, que é um dos maiores da América Latina em história natural. Mas o que se destaca no museu é a coleção vinda de Pompeia para presentear a imperatriz Teresa Cristina e as peças egípcias compradas por Dom Pedro I. A família imperial também vivia parte do ano numa casa de verão em Petrópolis. O terreno foi comprado por Dom Pedro I e o palácio construído por Dom Pedro II em estilo neoclássico. Antes de entrar no Museu Imperial, os visitantes têm que calçar essas pantufas, que é para preservar o assoalho que tem mais de 150 anos. A riqueza vai desde o chão, construído em mármore Carrara italiano e belga, até os 44 cômodos, com muito requinte real. A maioria dos objetos pessoais da família imperial está aqui. O museu ostenta luxo, segredos e curiosidades que ajudam a contar a história não só de uma família, mas da construção do Brasil. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana.